Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é terça-feira, dia 17 de março. Veja agora o nosso cardápio de hoje. Alerta ligado no estado. Com a chegada do coronavírus, tem gente correndo para os mercados para estocar comida e materiais de higiene. Álcool gel mais caro. Nossa reportagem foi conferir o aumento no preço do produto. E já aviso que é bom preparar o bolso, mas fique ligado para denunciar preços abusivos. E por causa da Covid-19, a Argentina vai fechar as fronteiras. Brasileiros não entram mais no país vizinho. Verdade ou notícia falsa? Aqui no estúdio, eu converso com um médico infectologista para tirar dúvidas sobre a doença que já matou mais de 7 mil pessoas pelo mundo. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e vai até a 1 da tarde, já está no ar. Onze horas e 36 minutos agora. Tivemos a confirmação há pouco da primeira morte de um brasileiro por causa do coronavírus, do novo coronavírus, lá em São Paulo. É um homem de 62 anos. Nós vamos ter, durante o SBT Rio Grande de hoje, muitas informações a respeito do novo coronavírus. O governador Eduardo Leite, nesse momento, está na Assembleia Legislativa. Cadê o sinal da Assembleia? Nós vamos mostrar e saber o que diz, nesse momento, o governador do estado. Atenção. A disseminação rápida deste vírus para que tenhamos capacidade de atendimento e por isso precisamos de ações rápidas. Em âmbito estadual, o que nós observamos neste momento é a necessidade de ampliação da nossa estrutura na vigilância em saúde, né? Por isso nós estamos aqui demandando contratação de médicos, enfermeiros, biólogos, para a Assembleia Legislativa, especialistas na área da saúde, para reforçarmos a equipe da vigilância em saúde. Esta equipe de vigilância em saúde reforçada vai reforçar o nosso atendimento através do número 150, que é um número de orientação para a população. Muitas pessoas estão buscando essa orientação e a nossa capacidade de atendimento é limitada, então nós vamos precisar reforçar esse atendimento e também a equipe do próprio Laboratório Central do Estado para acelerar o processo de exames diagnósticos e colocá-lo a funcionar, inclusive finais de semana, né? Nós queremos que ele esteja funcionando já no próximo final de semana, de forma ininterrupta. E também pedimos aqui num outro projeto a alteração da gratificação, isso é importante ser explicado também, que é conferida aos servidores na área da regulação, os médicos reguladores de leitos hospitalares. O Estado tem tido muita dificuldade, nós já temos autorização de contrato emergencial nesta área, só que o Estado não consegue fixar, ele contrata e rapidamente perde os profissionais, porque esses profissionais recebem um salário de R$ 3.500, com uma gratificação de 100%, são R$ 7.000, são médicos atuando em regulação de leitos hospitalares, é muito difícil conseguir fixá-los nessa posição, então não é o caso nem de termos aqui autorização de contrato emergencial, porque já temos. O problema é que nós não conseguimos contratar, atrair, e quando consegue, não se consegue fixar esses profissionais nessas posições e vamos ter uma sobredemanda na regulação hospitalar, que, portanto, estamos propondo uma alteração na gratificação para buscarmos fixar esses profissionais e conseguirmos dar capacidade de atendimento na regulação dos leitos de urgência e emergência no estado do Rio Grande do Sul, que é exclusiva para isso, né? Exclusiva para essa 11 horas então, e 39 minutos, estamos acompanhando o governador Eduardo Leite, falando nesse momento na Assembleia Legislativa, levou projetos para serem votados de maneira emergencial, tratando da questão do coronavírus. Entre os assuntos, o governador pede para que as empresas privadas liberem os seus funcionários, que façam planos emergenciais, para que a gente consiga, de uma maneira muito rápida, estancar, né, esse novo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos até a 1 da tarde com muita informação. Nós temos um médico infectologista, já está com a gente para conversar, para tirar suas dúvidas a respeito dessa nossa rotina que deve ser mudada imediatamente. E a gente vai continuar acompanhando o que diz o governador do estado na Assembleia Legislativa agora. Contato pessoal, mas que possamos trabalhar conjuntamente e lembrarmos, né, que este momento ele nos demonstra a fragilidade da existência
que somos uma única espécie humana e que precisamos enfrentar esse tema conjuntamente, com união de esforços. E não é nos isolando e gerando enfrentamentos desnecessários que a gente vai conseguir superar esse tema. Muita dúvida ainda de muitas pessoas, é uma situação nova, as evidências que nós temos ainda são muito limitadas. Nós fizemos um exercício aqui, vocês vão ver a projeção de casos com base do que se tem de informações, que ainda são poucas informações. São 2 meses de disseminação desse vírus na China, no continente asiático, mais recentemente na Europa, e se faz um esforço matemático de seguirmos essa mesma progressão, como que isso vai se comportar no Rio Grande do Sul. Lembrando, mais uma vez, que há um delay entre a informação do que é efetivamente, do que é oficialmente divulgado e o momento em que o contágio aconteceu. Então, presidente, se for possível, acho que passaríamos a nossa... Eu já vou deixar aqui com o senhor fazer a entrega dos projetos para a Assembleia Legislativa. Muito bem, governador do Estado, Eduardo Leite, entregando, portanto, os projetos para serem votados. Nós vamos continuar acompanhando. São projetos emergenciais que tratam justamente, né, de todas essas iniciativas do governo do Estado para a gente conter a disseminação do coronavírus. Eu quero ir agora até a redação, conversar com Glauco Paza, porque há muita mudança na rotina nossa, nós aqui na redação, no nosso trabalho, diversas determinações, inclusive o próprio SBT anunciou medidas, né, muito importantes, e é isso que pede o governador do Estado, que as empresas privadas, não só o governo, mas as empresas privadas também tomem iniciativas hoje, agora, emergenciais. O governo liberou funcionários acima de 70 anos, fez tomou uma série de medidas, como a suspensão das aulas a partir da quarta-feira. E é isso, a nossa rotina precisa ser mudada para que a gente estanque essa disseminação. Glauco Paza, bom dia. Bom dia, André. Aquela história, cada um tem que fazer a sua parte. Nós temos uma relação aqui das coisas que estão saindo da rotina. Eu quero passar as principais a partir desse momento. Por exemplo, aqui, ó, nas igrejas, até as igrejas tiveram a sua rotina alterada. A Arquidiocese de Porto Alegre suspendeu todas as missas públicas, catequeses, novenas, festas e procissões. Orientações sobre celebrações da Semana Santa e Páscoa vão ser passadas posteriormente. Escolas, isso é muito importante pela aglomeração de pessoas. As aulas nos estabelecimentos públicos e privados estão suspensas até 12 de abril. Na rede municipal de ensino, em Porto Alegre, as aulas estão suspensas a partir de amanhã, quarta-feira. No entanto, a alimentação será mantida em toda a rede municipal, conforme pedido, inclusive, do governo. Lembrando que essa alimentação, muitas vezes, é a principal refeição das crianças naquele dia, né? Os estabelecimentos de ensino infantil não terão as atividades suspensas, mas é recomendado que os pais não levem os filhos, só em último caso. Na rede estadual, a suspensão vale a partir de quinta-feira. Universidades, as principais instituições anunciaram medidas preventivas. Vou fazer uma relação rápida aqui, ó. Aulas estão suspensas de uma forma presencial na UFPEL, UFSM, FURGS, UERGS, Unipampa, Universidade das Ciências da Saúde em Porto Alegre, IFSUL, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Unicinos, PUC, entre outras. Em relação à cultura, a Prefeitura de Porto Alegre orienta as produtoras a cancelarem eventos com mais de 100 pessoas. Glauco, eu te corto porque a gente vai direto. A secretária de Saúde do Estado fala agora lá na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar, depois nós seguimos falando sobre algumas mudanças aqui dos nossos hábitos. Que possamos diluir a transmissão de tal modo que a rede também possa estar organizada, como os municípios que estão dando a retaguarda na rede de atenção básica. E são os municípios que estão fazendo a coleta do SUAB, a coleta para encaminhar para o nosso laboratório LACEN. Ontem, inclusive, reunimos com os planos com a Unimed, reunimos com o IP, estamos também com a rede privada organizada, se precisarmos de retaguarda também. Agora, o LACEN tem duas dificuldades. Uma é recursos técnicos de pessoas suficientes para poder funcionar em 3 turnos,
funcionar, se preciso, 24 horas, e especialmente nos finais de semana. E também uma necessidade de um novo equipamento que estamos tratando. E, neste sentido, é importante frisar aqui, né, que, mesmo com a capacidade limitada, no dia de ontem foram analisados 140 amostras, temos hoje 11 confirmados, dos quais 10 o diagnóstico aconteceu no LACEN. E em relação à regulação de leitos, nós, quando assumimos a central de leitos, estava desabilitada no Ministério da Saúde, fizemos um esforço para conseguirmos novamente a habilitação. Contamos hoje com 40 médicos reguladores, nós estamos pleiteando mais 20, porque cada vez que se repõe através do contrato emergencial, em pouco tempo ficamos sem esses profissionais. A adoção que o governo do Estado fez de gestão compartilhada nos ajuda, porque até precisaríamos de mais profissionais, nos ajuda a diluir a regulação nos municípios de grande porte que têm unidade do SAMU avançada. O mesmo sistema usado pelo 192 para filtrar e regular acesso em situações de urgência e emergência, já foi implantado em Bento Gonçalves, em Santa Maria e Santa Cruz, e temos mais 2 municípios já se organizando. Isso significa que o médico contratado pelo município, ao mesmo tempo, está no sistema e consegue puxar e regular quando o paciente é do seu território, de forma mais ágil, uma resposta mais imediata. Então, fizemos essas alternativas, mas pelos protocolos, pela portaria do Ministério, nós precisamos ter uma equipe mínima de médicos durante o dia e durante a noite para dar conta de 7,5 milhões de pessoas no território gaúcho que dependem da regulação do SAMU. Era isso, para não me alongar. Muito bem, estamos acompanhando aí agora o pronunciamento da secretária de Saúde do Estado, Elita Bergman. Nós temos aí o governador que falou há pouco, entregando projetos emergenciais, que trata justamente dessa questão do combate ao coronavírus aqui no estado. Confirmada a primeira morte de coronavírus, provocada pelo Covid-19, que é a doença provocada pelo vírus. A primeira morte aqui no Brasil foi lá em São Paulo, um homem de 62 anos. No Rio Grande do Sul, portanto, confirmados 11 casos da doença e 10 estão em análise no Laboratório Central do Estado. Eu volto para a redação conversar com o Glauco Paza, porque como nós vimos, as nossas atitudes de agora, Glauco, elas são essenciais para que a gente contenha a disseminação deste coronavírus. Atitudes simples, mas necessárias nesse momento. O governador pediu não só o governo do estado tomar essa atitude, mas as empresas privadas também que tomem iniciativas para liberar funcionários, fazer o home office, ou seja, as pessoas que podem trabalhar em casa. E é aquela questão, André? Isolamento não significa sair para ir para o shopping. Aliás, complementando aquelas recomendações, aquelas coisas que estão saindo da rotina, inclusive uma rede de cinemas está fechando as portas em Porto Alegre a partir de quinta-feira, que fica lá no Bourbon Country. É uma rede importante justamente para evitar aglomeração de pessoas. Qual, Glauco? Lá, uma rede de cinemas do Bourbon Country, na zona norte de Porto Alegre. E para terminar, emissão de documentos. Polícia Federal está trabalhando na emissão, mas pede que somente casos de extrema necessidade sejam encaminhados. Por exemplo, passaporte, só com pessoas com viagem urgente que não podem realmente remarcar. E justificada, Isso, eles vão ter a prioridade, logicamente, mas no momento as atividades estão restritas. É aquela história, eu volto a frisar. Todo mundo tem que fazer a sua parte, André. É verdade. E, mais uma vez, a gente chama a atenção. Nós vamos agora até 1 da tarde com muita informação e, mais que isso, informação de qualidade. O que eu tenho recebido de informações, de dúvidas a respeito de notícias falsas que circulam pela internet, redes sociais, grupos fechados de mensagens por telefone, que só prejudicam o trabalho sério que a gente procura fazer.
Por isso a gente pede, né, nos acompanhe. Aqui nós temos especialistas, pessoas que se preparam para trazer, levar até você a notícia com seriedade, com especialistas. Já temos aqui no estúdio um especialista, inclusive, que vai tirar dúvidas que vão surgindo a partir da mudança das nossas rotinas. Então, gente, não deem atenção a essas coisas que circulam pela internet, porque a grande parte são notícias falsas. E isso é importante a gente deixar bem claro. Outra coisa que me preocupa é a brincadeira. Não, isso não tem que ver. É possível brincar ali com pessoas mais íntimas, faça uma brincadeira, mas não é brincadeira, é assunto sério, gente. Verdade. É piada que dura 1, 2 segundos. Verdade, até daqui a pouco então, Glauco Paz, às 11h50 agora, como dissemos, o coronavírus, ele está mexendo com a nossa rotina, né? E não demorou para chegar, sabe aonde? No nosso bolso, o álcool gel e também máscaras já são vendidos a preços abusivos. Então fique atento para denunciar na tela. Uma cena cada vez mais rara nas farmácias e mercados. Nós já pedimos para a distribuidora para repor, só que está difícil até de encontrar na distribuidora. Com a confirmação dos primeiros casos de coronavírus no estado, a procura por álcool gel e máscaras hospitalares disparou. E, claro, os preços também. Subiu mais de 100%, acho é muito caro. O álcool gel ficou 160% mais caro, segundo alguns sites especializados em compras. Mas, afinal, toda essa procura é necessária? Lavar as mãos com água e sabão, até para aumentar a eficiência do álcool gel. Então, que as pessoas lavem as mãos frequentemente, né, com aquele cuidado de uma lavagem de mãos completa, e depois aplicar o álcool gel. Se está difícil encontrar álcool gel nas farmácias, a máscara cirúrgica está impossível. Nesta aqui onde nós estamos, só tem essa máscara, a chamada máscara bico de pato. Ela é mais resistente e, consequentemente, mais cara. O valor agora está R$ 19. A máscara pode ser postergada até para que tenhamos máscara suficiente para as pessoas que vão ficar doentes. Os preços de equipamentos de proteção individual também preocupam os hospitais. Segundo a Federação das Santas Casas no estado, uma caixa com 50 máscaras subiu de R$ 4,74 em janeiro para R$ 97,90 em março, um aumento de quase 2.000%. O Procon monitorou a compra e venda desses produtos em 20 estabelecimentos de Porto Alegre. O resultado de possíveis aumentos abusivos sai no final do mês. Mas quem se sentir lesado em alguma compra pode e deve denunciar pelo site ou ir até uma unidade do Procon. Deve trazer a nota fiscal aqui no Procon do produto que foi comprado e a gente vai então entrar em contato com esse estabelecimento. Comprei para todo mundo vai estar bem higienizado. Bom, deixa eu conversar agora com a Gabriela Lerina, ela tem informações a respeito da movimentação em hospitais. Daqui a pouco a gente conversa então com a Gabriela Lerina, 11h53 agora. Nós aí vemos atitudes, né? A gente vê essa senhora passando álcool ali na estação do Trenzurbe, que já vem há vários dias, né? Com esse cuidado a respeito da higiene, né? A higienização pessoal. Então, são cuidados simples, essenciais. Nós já temos a confirmação de 11 casos no Rio Grande do Sul e a primeira morte por coronavírus pelo Covid-19 lá em São Paulo. Está comigo aqui no estúdio o doutor André Luiz Machado, médico infectologista, e nós já há bastante tempo, doutor André, nós estamos tendo o cuidado daquela etiqueta. Então, assim, recebo os nossos cumprimentos e agradecimento por estar aqui com a gente. Doutor, tem muitas dúvidas surgindo a partir do momento que a gente muda os nossos hábitos, né? Que eles estão aqui, estão acontecendo. Exatamente. Mesmo o fato de não cumprimentar o senhor é um deles. O que o senhor pode, assim, de maneira bem prática, esclarecer? Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, com idosos, né? Como é que se faz com a roupa? Os cuidadores de idosos, quais são os cuidados básicos que temos que ter com eles? Tá. Em relação aos idosos, é a população de maior risco, né? Os casos em idosos a partir de 60 anos vem apresentando taxas de complicação associada à infecção por Covid-19, chegando à letalidade de quase 15% quando mais de 80 anos.
é a população que precisa ter o isolamento social, mas não o isolamento social de ficar trancado em casa, né? Mas de evitar os locais aglomerados, evitar os locais onde há grande densidade de pessoas, bem como os locais fechados. Mas, por exemplo, tem muitas pessoas que cuidam de idosos que chegam de ônibus. Perfeito. Né? E como elas devem proceder com relação ao trato de lavar as mãos? Deve trocar de roupa? A pessoa precisa tomar banho antes de ter um contato com o idoso, por exemplo? O vírus, ele fica viável numa superfície e, dependendo de como for essa superfície, ele pode ficar viável ali por até 8 dias. 8 dias? Pode. Então, o ideal é a pessoa que faz a assistência aos idosos, que ela, ao chegar ao seu trabalho, que ela troque a sua roupa, que ela coloque uma roupa vista, uma roupa específica para cuidar, para fazer o seu labor do dia, faça a higienização das suas mãos, né, e mantenha essa higienização de forma frequente, bem como tem a etiqueta respiratória, evite tossir, espirrar né, no ambiente onde está o idoso. Aliás, e de preferência nem vá trabalhar nessa situação. Eu já digo, não é nem evitar, não pode. Exatamente. Não pode. Doutor, com relação a essa higienização das mãos, isso é uma outra coisa importante. Quanto tempo é o ideal para a pessoa lavar as mãos com sabão ou mesmo passar o álcool gel? Deve passar até o antebraço, né? Não se limitar apenas à mão, por exemplo. Perfeito. A área de contato, né? Mãos, punho um pouco acima do punho, lavagem com água corrente, sabonete líquido, né? Faça um movimento com as suas mãos para mostrar, e o senhor tem aliança. Deve-se tirar os adornos, né? De preferência se tirar os adornos. Passar a água nas mãos, as mãos devem estar umedecidas, depois aplicar o sabonete, fazer então um movimento, né, de lavagem de palma da mão, dorso das mãos, procurar fazer a limpeza individualizada dos dedos. Por quanto tempo, doutor? E esse procedimento em torno de 20 a 30 segundos, né? Não esquecendo de fazer a higienização do leito ungueal, né, das unhas, né? Mostra que a gente vai fechar a imagem na então sua tem mão. que fazer, tem que esfregar na palma da mão, né, no leito ungueal, dos dois lados, e encerrar então fazendo a higienização do punho, né, e depois lavando em água corrente. Outra pergunta que me fizeram: lavar roupa com vinagre é suficiente para matar o vírus? É suficiente tu lavar a roupa com água e sabão, não precisa usar nenhum outro produto, né, para inativar o vírus. O vírus, ele é um vírus que ele é inativado ou por álcool a 70%, né? O álcool tem que ser 70%. Isso é muito importante. Ontem me perguntaram por que com menores volumes, né? O grau, o Gay-Lussac, né? Isso, a graduação. A graduação do álcool. Eles podem até fazer mal. Não sei se isso é verdade. Na verdade, a graduação do álcool líquido comprado no supermercado é uma graduação inferior a 50%. 46, geralmente. 46, né? E não é o suficiente para causar inativação do vírus, né? Entendi. Por isso que se usa o álcool a 70%, né? No mínimo a 70%. 70%, no mínimo 70%. Álcool acima dessa graduação, se tu for aplicar ele na pele, ele acaba sendo muito abrasivo e acaba o uso frequente provocando lesões na pele, né? E essas lesões na pele, elas podem então podem inibir a pessoa de fazer a lavagem das mãos. Certo. Bom, aí então o álcool tem que ser 70% e ele também obedecendo o mesmo tempo e as mesmas, não é simplesmente passar uma mão na outra. Não é simplesmente botar o álcool na palma das mãos e fazer um movimento de fricção palma a palma. O ideal é que tu faça a higienização dos dedos, das unhas, bem como do punho também. Doutor, o senhor continua aqui com a gente, doutor André Luiz, porque nós vamos até o Hospital de Clínicas. A colega Gabriela Lerina tem informações sobre a movimentação no hospital, né, Gabi? Bom dia. Oi, André, bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando. Eu peço para que o Marcos mostre para vocês a partir de agora. A movimentação por aqui, ela é bastante intensa. A todo momento chegam ambulâncias que vêm do interior, muitos pacientes sentados do lado de fora ali da emergência, acompanhantes de pessoas que vieram procurar por atendimento. Mais ao fundo, lá eu peço para que o Marcos também consiga mostrar, logo após aquela van, tem aquela pracinha, né, onde as pessoas ficam reunidas ali para esperar as pessoas que estão em atendimento aqui dentro do setor de emergência. Olha, não é novidade a informação que a gente vai trazer, que é a superlotação de emergências em praticamente todos os hospitais aqui em Porto Alegre. Claro que esse assunto ainda assusta ainda mais com essa situação do coronavírus por aqui. É aqui também, André, a gente faz a lembrança que está internado um paciente que testou ontem
o coronavírus positivo, é aqui dentro dessa instituição. Este paciente, nós não temos a informação de quem é, qual é o perfil desse paciente, porque isso não foi divulgado pela instituição, mas ele está em estado bom, de acordo com as informações que nós temos. O caso dele não é um caso grave, mas ele acabou apresentando aqueles requisitos necessários para internação. Então, portanto, ele está aqui isolado e toda a equipe está recebendo, fazendo os atendimentos. Logo mais eu vou trazer mais informações, vou entrevistar alguém aqui, uma pessoa específica aqui responsável pelos atendimentos no Hospital de Clínicas, mas já trazendo para vocês o dado de que a emergência ali está super lotada. São 41 vagas, 41 leitos para 62 atendimentos. Logo mais eu retorno com mais informações. André Har. Muito bem, meio-dia em ponto. Agora nós vamos até a 1h com muita informação, principalmente trazendo para você, orientando. Estamos aqui com o Dr. André Luiz Machado, infectologista, para orientar coisas simples, mas importantes neste momento. Confirmada há pouco a primeira morte em São Paulo de um paciente de 62 anos por causa da Covid-19. Sempre lembrando, o vírus chama-se coronavírus, a doença que ele provoca é a Covid-19. Nós estamos aqui, entre em contato lá pelo Facebook para você fazer a sua pergunta para a gente esclarecer. O doutor André já mostrou alguns passos importantes e eu peço que o senhor repita o movimento das mãos para lavar, principalmente com as unhas, né, doutor? Fazer a limpeza individual. O país inteiro, não só o Brasil, mas o mundo inteiro está com iniciativas importantes para conter a circulação desse vírus. Nós vamos até Uruguaiana na fronteira, porque está fechada também a fronteira. Uruguai e Argentina estão fechando para a circulação de pessoas e nós vamos ao vivo para lá com o colega Andrei Rossetto. Oi, Andrei, boa tarde, Andrei. O que tem aí de novidades aí nessa região, nessa fronteira? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu estou aqui na fronteira, exatamente na fronteira do Brasil com a Argentina. A gente vê aqui a ponte internacional no fundo. 1.400 metros separam aqui sobre o rio Uruguai. Nós, no Uruguai, dos argentinos em Paso de los Libres, cidade aqui da fronteira que está em estado de emergência também, André, por causa, além do coronavírus, da dengue também. Mas, para situar o telespectador, esse bloqueio na fronteira, esse fechamento da fronteira, iniciou ontem, terça-feira, às 8 da noite. O Exército agora toma conta da aduana, toma conta da imigração. Nós não podemos pegar imagens lá, tentamos ir até lá, fomos orientados a dar meia volta. Brasileiros não podem entrar, estrangeiros não podem entrar na Argentina. Os argentinos podem, claro, voltar para o país, né? Ou qualquer estrangeiro que tiver residência lá. Mas ao entrar, precisa assinar um termo dando o endereço de onde vai cumprir a quarentena de 14 dias. Por enquanto, o trânsito de caminhões, o comércio está liberado, mas eu conversei com caminhoneiros aqui e eles também solicitam que até o transporte de carga seja cancelado. Esses motoristas, por exemplo, vão daqui para Rio de Janeiro, por exemplo, para São Paulo, onde tem casos, e depois retornam. Então, fronteira fechada da Argentina. Estrangeiros não podem entrar aqui na Argentina mais, né? A não ser que tenham residência lá por indeterminado, André. Mas assim, em princípio, enquanto durar até o dia 30, né? Até pelos próximos 16 dias, certo, até 31 de março, por aí, né? Mas provavelmente o governo argentino vai fazer indeterminada esse bloqueio da fronteira, porque todos os países do Mercosul aí estão tomando essa atitude aqui na fronteira. Os brasileiros, então, que vivem em Paso de los Libres, eles podem chegar aqui em Uruguaiana, visitar Uruguaiana, mas no retorno a Paso de los Libres, eles vão ter que assinar esse termo fornecendo o endereço e cumprir a quarentena. A fronteira do Uruguai foi fechada com a Argentina também. Então, os argentinos que vão voltar para o país deles vão ter que regressar por Uruguaiana, né? Porque a fronteira com o Uruguai e Argentina está fechada também. Muito bem, muito obrigado, Andrei Rossetto, falando, portanto, da fronteira do Brasil com o Uruguai. Que coisa boa a gente poder, né, doutor André Luiz, ligar uma televisão e assistir as notícias locais. Porque é muito importante, o gaúcho que hoje, boa parte já está em casa, né, neste isolamento social,
necessário e importante estar nos acompanhando, assistindo, com as informações daqui, né, da nossa aldeia, do nosso Rio Grande do Sul. Essas iniciativas, me parece que o Brasil, o Rio Grande do Sul, tem tomado já adiantado comparado à Europa, por exemplo, né, doutora? Quando a atitude foi, essas medidas foram retardadas e aí se perdeu muito tempo nisso. Exato. Esse é um ponto positivo para conter o vírus, não é verdade? Sim. Doutora, eu quero convidar o senhor para ver uma reportagem, porque o coronavírus, ele está mudando com a nossa rotina. Nós estamos justamente falando sobre isso. E no centro de Porto Alegre já mudou bastante também, principalmente para quem procura por vagas de emprego. O nosso colega, o Lucas Abate, foi lá conferir e a gente te mostra agora. Lugares vazios. O movimento estava mais calmo hoje. Eu acho que o pessoal que não tinha necessidade de ser para a rua realmente está ficando mais dentro de casa. O Cine de Porto Alegre amanheceu assim. Temos uma fila de desemprego aqui, amanhã a gente não sabe se vai ter de novo. E aí o que a gente vai fazer da vida, né? Temos que esperar para ver o que vai acontecer, né, meu amigo? Temos aí na luta, vamos esperar. Vamos ver, tomara que resolva. Antes mesmo de abrir, geralmente são distribuídas 300 fichas para as pessoas que buscam emprego na capital. Por causa do coronavírus, apenas 100 foram distribuídas hoje. Nós temos esse cenário hoje aqui, por conta de todas as medidas que nós estamos tomando. Na rua também, as pessoas que estão esperando não representam o número de pessoas que buscam o Cine Municipal aqui nesses dias. Então, bem atípico, o cidadão está consciente, né? Em uma terça-feira normal, essas cadeiras estariam completamente ocupadas. Só que hoje, o público aguarda do lado de fora a distribuição de senhas, uma medida tomada para evitar aglomeração dentro do salão. Mas pela saúde, até quem aguardou em pé aprovou. Já é para evitar, né, pegar algum vírus, alguma coisa, mas para mim tá tranquilo. A alguns metros dali, na Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social, a cena era a mesma. Ninguém sabe o que pode acontecer, né? No caso aqui em Porto Alegre, né? É até melhor, né, que você fica ao ar livre, né, que pelo menos assim, né, o vírus não tem tanta chance, né, de estar contaminando as pessoas, né? E por enquanto, os atendimentos vão seguir assim. E está com a gente aqui no estúdio o doutor André Luiz Machado, médico infectologista. Vai continuar com a gente, né? Até o final, até 13h. E esse comportamento aí do gaúcho, de, num momento como esse, por exemplo, ir para uma fila, não seria o mais recomendado, doutor? As pessoas devem evitar esses ambientes densamente povoados, né? Principalmente em locais fechados, onde há uma possibilidade maior de contaminação por causa da forma como o vírus é transmitido. Na Itália, a determinação era de 1 metro de distância. 1 metro não é pouco? O vírus, a transmissão dele se dá por gotículas, né, da secreção respiratória, e ele é um vírus com partícula pesada, então ele não fica suspenso no ambiente. Então, ao tossir ou espirrar, numa distância de 1,5 metro a 2 metros, o vírus já cai no chão. Então, um distanciamento social de 1,5 metro a 2 metros é suficiente para a pessoa ficar, digamos, protegida, diminuir o risco de ela inalar as partículas do vírus. O vírus, então, ele não está suspenso? Não está suspenso, não está suspenso. A não ser que uma pessoa espirre. Exatamente, e o distanciamento seja de 1 metro ou menos de 1 metro. O senhor continua aqui comigo, por favor. Agora, 12h08. Olha só, desde 2018, o CREMERS está mais ágil e moderno, está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, na capacitação e representatividade. Hoje, oferece a todos os médicos uma plataforma de conhecimento com acesso gratuito a livros e artigos das mais importantes publicações do mundo. Com um novo portal, os médicos agilizam o dia a dia com serviços online e têm mais tempo para outras atividades. Enfim, uma série de novas entregas, mas sempre seguindo os mesmos valores. O CREMERS ocupa importante posição no debate dos grandes temas da saúde e defende a ética com respeito à autonomia dos médicos, porque mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o CREMERS se renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. CREMERS, em ação pela saúde. 12h09, nós vamos agora até a Itália. Nós vamos conversar com o Diogo Rimoli, ele mora lá na Itália, mora em Roma e vai conversar com a gente agora sobre o momento que vive a Itália, um dos momentos mais importantes, né, da circulação do coronavírus, e a gente vai conversar com ele.
Alô, me escuta bem? Boa tarde, te escuto perfeitamente, André. Estamos à disposição de todos os telespectadores para todos os esclarecimentos que forem possíveis diretamente aqui de Roma. Como é que tu tens vivido aí nesse momento? Como vive a Itália nesse momento, hein, Diogo? André, a situação é realmente muito delicada. Você falava aí de um momento delicado em função do coronavírus. Eu vou aqui trazer as palavras do primeiro-ministro italiano, que ontem declarou em cadeia nacional, quando fez o pronunciamento de um novo pacote, um poderoso pacote de medidas econômicas, assim dito por ele mesmo, para conter os problemas em função do coronavírus. Ele também declarou, desde o final da Segunda Guerra, ou desde o início da Segunda Guerra Mundial, a Itália jamais passou por um problema nem tão pouco parecido nesse sentido. Talvez isso dê a dimensão exata do que estamos vivendo aqui. Evidentemente, aqui em Roma e praticamente em todos os cantos do território italiano, não falta nada em termos de abastecimento para a população, em termos de comida, alimentação, medicação, mas em algumas localidades, principalmente na região norte do país, especificamente na Lombardia, cuja capital é Milão, e também outras cidades adjacentes também da Lombardia que foram atingidas de maneira muito forte pelo coronavírus. Estou me referindo a Brescia e também Bérgamo. A situação é extremamente delicada, principalmente no que diz respeito à saúde pública, a leitos em hospitais. Também tentando ilustrar o que nós estamos passando aqui, André, cerca de 13 mil pessoas nesse momento estão internadas em hospitais italianos. Quase 2 mil dessas pessoas em situação muito delicada, internadas na UTI. E o número de mortos aqui na Itália, atualizado ontem, como faz todos os dias o governo italiano, às 6 horas da tarde, horário local, se dirigindo à população, chega nesse momento a 2.158 vítimas do coronavírus. Esses números, infelizmente, devem crescer ainda hoje, porque na divulgação de ontem não entraram os números que se referem à região da Puglia, no sul do país, e em função disso a gente deve ter hoje números ainda piores. Agora, Diogo, já se sabe o porquê a Itália tem esse número tão alto de pacientes, de pessoas infectadas? Até pouco tempo não se sabia o porquê, né? André, assim, deixando bem claro para todos os seus telespectadores, eu não sou um especialista da área, eu trabalho com o turismo aqui, eu sou também professor de língua portuguesa e literatura, mas evidentemente é um problema que atinge todos nós. Eu moro aqui há 4 anos, jamais vi nada parecido, e existem sim algumas correntes que defendem algumas ideias, e eu procuro acompanhar isso diariamente. A primeira delas, evidentemente, isso é inegável, que a Itália, quando foi agir no sentido de restringir a locomoção das pessoas, era tarde, mas também se leva em consideração que esse problema ele veio da China, e era uma coisa muito nova, muito fechada na China, e evidentemente aqui, como foi o primeiro país gravemente afetado, não se sabia direito o que fazer. Leva-se em consideração também, André, o número elevado de pessoas idosas que compõem a população da Itália, e isso efetivamente acabou fazendo com que um vírus se alastrasse por aqui e causasse todo esse estrago. Diogo, é daqui de Porto Alegre mesmo, Diogo? Sou de Porto Alegre, sou gaúcho de Porto Alegre, sou cidadão ítalo-brasileiro, estou aqui há 4 anos, resolvemos mudar de vida, não tenho vontade de voltar, mesmo nesse momento delicado, pode soar estranho isso, mas a gente vai continuar firme e forte aqui, respeitando a quarentena do governo italiano, que nos colocou todos em casa, 60 milhões de pessoas na sua presidência. Diogo Rimoli, muito obrigado pela tua conversa, tua entrevista, e que isso sirva para a gente justamente, né? Tá aí a Itália com exemplo, e por isso a gente precisa se cuidar. E um dos cuidados é com relação aos presídios aqui no estado. Para evitar a transmissão da doença, né, a circulação do vírus, a SUSEP, que é a Superintendência dos Serviços Penitenciários, proíbe visitas a detentos. A medida passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 23. Portas fechadas e visitas proibidas.
o governo do estado anunciou restrições nos presídios. Por enquanto, crianças, grávidas e pessoas com mais de 60 anos não poderão entrar nas casas prisionais. Depois do dia 22, qualquer tipo de visita será restrita por 15 dias. Na manhã desta terça-feira, a fila no Central estava mais demorada do que o normal. Todos os visitantes passavam por uma triagem com avaliação de sintomas. Do lado de fora, mulheres manifestavam preocupação com a saúde dos presos. Algumas tentaram levar álcool gel, o que foi vetado. Muito bem, nós estamos com um infectologista aqui no estúdio, médico, doutor André Luiz Machado. Doutor, essa iniciativa nos presídios tem muitas perguntas. Também quero falar sobre as crianças, sobre o uso de máscaras, as crianças como vetores. Já teve um indicativo de crianças que também foram vítimas, né, do coronavírus. Começamos por essa questão dos presídios, né, a importância da não circulação das pessoas nesse momento. Essa é uma atitude acertada, né, e não deve ser só restringida às visitas em presídios, como também nos hospitais. Os familiares, eles devem estar solidários a esse momento de pandemia, entender que é uma doença de fácil transmissão respiratória e os indivíduos que estão albergados em casas prisionais, eles estão num ambiente fechado, confinado, e se alguém de fora levar o vírus lá para dentro do sistema prisional, há um risco de tu ter um elevado número de casos, considerando a maneira, a forma como essa população albergada se mantém lá dentro. Sim. Então, é uma decisão acertada. Presídio lotado. Exato. Isso pode trazer um pouco de desconforto, talvez de tristeza e de indignação para alguns familiares, bem como para alguns detentos, mas a gente precisa se solidarizar em relação a essas atitudes, porque é uma forma que a gente tem de começar a diminuir... saúde. Exatamente, a diminuir a circulação de vírus. Com relação às crianças, doutor, a gente deixar bem claro, tem as escolas, né, suspensas, muitas já suspenderam, escolas estaduais e municipais já a partir dessa semana também. Com relação às crianças, quais são os cuidados básicos que a gente deve ter com elas? A boa notícia é que as crianças, a maioria delas, cursam, quando infectadas pelo Covid-19, cursam com uma doença branda e 50%, há um trabalho recente que demonstrou que 50% das crianças onde foi identificado o Covid-19, elas eram assintomáticas. Então, não é considerado um grupo de risco. Mesmo tendo morte que aconteceu na Itália, a gente tem na China, tem uma declaração dada ontem pelo presidente da Organização Mundial de Saúde a respeito de uma morte numa criança. Não se sabe detalhes, não se sabe a idade, nem se tinha doenças, comorbidades associadas. Mas o que a gente precisa conscientizar e acalmar a população que as crianças, elas não pertencem a um grupo de risco. Certo. A grande maioria elas vão cursar com doenças benignas e muitas vezes assintomáticas. Doutor, o uso de máscaras. A gente está falando muito, mostrando as máscaras já não tem para vender em muitos lugares. Eu queria a sua orientação a respeito disso. Em qual momento que a gente deve usar máscaras? Por exemplo, eu, na minha redação de trabalho, já deveria estar usando máscara? Não. As máscaras cirúrgicas e descartáveis, elas estão indicadas para as pessoas sintomáticas respiratórias, com o objetivo de diminuir a transmissibilidade. Então, ao tossir, espirrar e evitar que o vírus se disperse pelo ambiente. Sintomáticas seriam as que têm sintomas? Tem sintomas e sintomas respiratórios, tosse e espirro. Tá? Essas pessoas, então, elas precisam usar máscara para diminuir o risco de disseminação do vírus. O indivíduo assintomático, aquele que não tem sintomas, ele não tem indicação de usar máscaras. E a gente precisa conscientizar a população porque está faltando máscara no mercado. Daqui a pouco voltamos a conversar, 12h e 18 minutos. Atenção para esse recado que eu tenho. Para acabar com as dores, a sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Vejam esse recado. Vamos subir de escada, amiga. Vamos mexer essas pernas. Ai, minhas pernas estão doendo muito por causa das varizes. Então dá um alívio para elas com Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel, pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme.
Com varicel fito e varicel creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija varicel. Varicel, pernas novas, todo dia. Muito bem, vamos falar sobre coronavírus no esporte. Cadê o Glauco Pazza? Que é isso, hein, Glauco? Afetou todo mundo, afetou, é claro, o esporte também, André. Uma informação que acabou de chegar, o Internacional suspendeu os treinos por tempo indeterminado. Ontem o clube havia dito que os treinos continuariam sem acesso da imprensa, com um protocolo mais rígido de higiene, inclusive, mas hoje pela manhã, agora há pouco, para ser mais preciso, foi anunciado, então, cancelamento dos treinos no Inter. Lembrando que o presidente Marcelo Medeiros fez um teste para detectar se estava com o coronavírus. Num primeiro momento saiu negativo, mas é necessária a contraprova, que só amanhã deve estar à disposição. E aí, para ter certeza realmente de que o presidente não contraiu este vírus. Enquanto isso, o Grêmio não. O Grêmio anunciou que vai se reapresentar, mas me parece que não é uma coisa que está preocupando muito o Renato Portaluppi, tá? Enquanto se anuncia aí que Eurocopa, Copa América estão sendo transferidos, pois não? Era o momento de dar uma parada mesmo. Uma parada, o período do gauchão de 2 semanas, sabe? Os jogadores em casa que vão ali se preparando, fazendo seus exercícios. Seria importante, pelo menos nessas 2 semanas. Aí depois se vê o que vai acontecer. Mas pelo menos agora, né? Evitar a circulação é isso. E o jogador é exemplo. Eles também têm que dar esse exemplo, né, Glauco? É verdade, é verdade. E se as instituições resolveram por transferir competições importantes, por exemplo, como a UEFA, a Copa da UEFA, a Comebol, por que algumas pessoas não se submetem? É o caso do Renato, que inclusive, lembrando, o Grêmio usou máscaras no jogo do último domingo, pedindo que além de portões fechados, as competições fossem completamente interrompidas, pois a Federação Gaúcha de Futebol foi lá, interrompeu, mas o Renato o que fez? Foi para o Rio de Janeiro e estava jogando futevôlei lá na praia. Bom, mas aí ele pede bom senso? Pois é, pediu inclusive numa entrevista, logo depois do jogo. Mas olha aí, que isso. Não, olha, vamos ver o que ele falou depois da partida, em que o Grêmio atuou contra o São Luís e entrou em campo usando máscaras. Está na hora do Grêmio se pronunciar de uma forma ou de outra. A nossa forma foi colocando as máscaras hoje para alertar as autoridades, as pessoas competentes, que jogador de futebol é gente. Nós não estamos imunes a qualquer tipo de vírus. Então não adianta nada fechar os portões sem torcida. Quer dizer, a torcida fica protegida e dane-se quem trabalha no futebol. Quero saber de quem vai ser a responsabilidade no momento que a gente torce para que isso não ocorra, mas se acontecer alguma coisa pior no futebol. Já ouviu aquela, André? Diga o que eu digo, não faça o que eu faço. É mais ou menos por aí, né? Eu tô boquiaberto. Pois é, né? Porque afinal de contas, inclusive no Rio de Janeiro, há manifestação das forças de segurança, inclusive com carros de som, pedindo para que as pessoas saiam da praia, voltem para casa, para evitar qualquer tipo de aglomeração. Mas o Renato parece que não ouviu. Bom, vamos falar de outro assunto agora. Olha, vamos começar o ano com mais segurança? A Intercept traz a ação Mês do Consumidor. Não é isso? É verdade, Glauco. E no mês do consumidor, contratando em março o serviço de segurança eletrônica, a primeira mensalidade fica para junho. E você pode monitorar o seu patrimônio 24 horas, tudo através de um aplicativo. E a Intercept possui serviços de ronda, cerca elétrica, câmeras de segurança, aplicativo Bairro Seguro, tudo que também pode ser contemplado nessa ação de vendas. Então, se você está em busca de mais segurança,
Contrate agora o serviço de segurança eletrônica e pague a primeira mensalidade em junho. E esse serviço, gente, é ideal para residências, comércios, empresas e condomínios. Aproveite e contrate agora também o serviço de rastreamento para carros, motos, caminhões e frotas. Com a Intercept, você começa o ano com mais segurança. Então ligue agora mesmo, 4007-2640 ou acesse intercept.com.br. Dado o recado, e você pensou que eu tinha esquecido? Aquele abração pro pessoal do Biscoito Zezé, lá da Zona Sul do estado, que manda essas maravilhas. Eu tô aguardando meu biscoito. Eu também, tô aguardando. Meu saquinho de biscoito. E a nossa buzina. E aqui, ó. Aí, Kia Sun Motors. É claro que eu tinha que mandar um abraço e uma buzina. Tá, André? Obrigado, um abraço, Glauco. Bom, e a gente continua falando em seguida, logo depois do intervalo, sobre coronavírus. Estamos com um especialista aqui no estúdio. Nós vamos até 1 da tarde. Nós vamos falar sobre essa corrida ao supermercado, gente. É uma coisa que não há necessidade. Para que isto? Para quê? E é pior ainda, porque ontem as pessoas se amontoavam nos supermercados. O que não é bom nesse momento, a grande movimentação de pessoas. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre os portos, o Porto de Rio Grande, que é uma ligação importante com outros países. Vamos falar da fronteira, as fronteiras que estão fechadas, fronteira com o Uruguai, com a Argentina. São medidas urgentes, emergenciais, para a gente segurar esse tal de novo coronavírus. É rápido o intervalo, é rapidinho, vou ali passar Meio-dia e 30 minutos agora, nós vamos até 1 da tarde, trazendo muita informação, muito esclarecimento para você, principalmente nesse período aí de novo coronavírus. Então a gente vai até 1 da tarde, né, com orientações. Vamos falar do fechamento das fronteiras Brasil, Argentina, Uruguai, a movimentação dentro do Porto de Rio Grande, por exemplo. Aí a gente vê aí da fiscalização na fronteira, portanto, fechada. Aí a gente vê imagens lá de Uruguaiana. Vamos falar sobre essa corrida aos supermercados, não há necessidade disso, os supermercados não vão fechar, então é importante que as pessoas também não corram desesperadamente e tenham bom senso. Não adianta chegar um cidadão lá e pegar todos os potes de gel que tem, porque vai faltar para o outro, então precisamos ter bom senso neste momento. Não é momento de desespero, mas é um momento de a gente ter muita consciência, muita calma nessa hora, literalmente. Meio-dia, 30 minutos. Olha só, essa é para você que estava esperando a hora certa para realizar o seu implante dentário. Meu amigo Dr. Gabriel da Oral Sim vai contar para você, né, Gabi? Exatamente, André. Nós vamos acabar com a espera pela realização do seu implante dentário, porque eu estou com toda a minha equipe mobilizada a viabilizar o tratamento que vai recuperar os seus dentes fixos definitivamente. Não perca esta oportunidade. As avaliações vão até essa sexta-feira, dia 20. É a sua vez de recuperar os dentes fixos, a sua saúde bucal e a qualidade de vida. Porque com os dentes fixos, você vai poder comer o que quiser, mastigar com vontade e até mesmo melhorar a imunidade do seu corpo. Então ligue 3066-8800 que eu e toda a minha equipe estamos esperando por você. Um convite desses você não pode recusar. 3066-8800. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Muito bem, meio-dia, 32 minutos, voltamos até o Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre para conversar com a Gabriela Lerina. As emergências estão lotadas, normalmente, né, já estão lotadas e a preocupação agora é com o novo coronavírus, Gabi. É isso sim, André Rara. Essa é uma situação já bastante comum aqui em Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar agora com o Dr. Ricardo Kuchenbecker, que atua aqui junto ao Hospital de Clínicas, que pode nos dar mais informações. Doutor, há muita procura de pessoas com sintomas do coronavírus aqui na emergência de vocês? A procura, Gabriela, tende a aumentar nos próximos dias, mas agora ela não é muito maior do que o usual. Como uma emergência de um hospital de referência, chegam muitos casos de pacientes crônicos que, nesse momento, já são atendidos pelos diferentes programas do hospital, mas que apresentam sintomas respiratórios. Mas a gente espera que possa haver um aumento gradativo aí de casos, mas nesse momento eles não são muito maior do que a média usual que o hospital atende numa época como essa. Porque é comum ter essa superlotação aqui. A gente já registrou várias vezes, inclusive a emergência fechada, né, doutor? Claro. Uma emergência como a nossa acaba sendo sempre sobrecarregada em termos de pacientes que vêm, inclusive, de outras cidades, e às vezes de regiões até remotas do estado.
Mas o que eu posso te dizer é que, nesse momento, a operação está dentro da normalidade, numa situação acima da lotação que se esperaria, mas efetivamente os sintomáticos respiratórios têm sido atendidos, mas sempre dentro da ideia de que a nós, como hospital, cabe o atendimento dos mais graves. A Secretaria da Saúde de Porto Alegre, por exemplo, montou uma sistemática muito interessante, que é buscar fazer com que essas pessoas não tenham que vir a uma emergência hospitalar. Tem o telefone 156 que está à disposição das pessoas que podem acessar e a partir disso serem orientadas qual é o melhor lugar para serem atendidas. Somente em último caso, que é para procurar realmente a assistência de um hospital. Doutor, eu queria que o senhor trouxesse informações sobre esse paciente que está internado aqui no Hospital de Clínicas, que teve ontem, então, a confirmação para a Covid-19. Que informações a gente pode saber, doutor? As informações que eu tenho autorização para divulgar é que se trata de um caso que foi atendido aqui a partir de domingo e ficou conosco em função de uma suspeição que havia. Teve um primeiro exame teve um primeiro exame positivo para o Covid, para o vírus, o coronavírus, e um segundo exame confirmatório, a chamada contraprova, está já em execução do ponto de vista do LACEN, do Laboratório Central, que justamente dentro desse fluxo que o Ministério da Saúde fez. Mas na vigência dos sintomas e esse primeiro teste como positivo, é bastante provável que o resultado seja confirmado. Então já temos condição de dizer que é o primeiro caso que o hospital atende como caso confirmado. Outros casos suspeitos já foram atendidos, inclusive tiveram alta, seja da emergência ou da própria internação. Esse paciente passa bem, não houve necessidade de leito de terapia intensiva e ele tem, se tudo ocorrer da forma como está acontecendo desde domingo, ele tem previsão de alta para os próximos talvez 1 ou 2 dias. Então as coisas estão indo bastante bem com relação ao cuidado desse primeiro caso. Sobre a condição para atendimento em casos, por exemplo, de ampliação de leitos de UTI para pacientes que possam vir a precisar do coronavírus. Qual é a expectativa de vocês? A gente vem trabalhando desde janeiro com um grupo de mais de 30 pessoas que direto e indiretamente se lidera mais de 100, 200 pessoas que estão envolvidas no atendimento, desde prevendo fluxos para atendimento ambulatorial, de gestantes, nos serviços de emergência. Tem leitos dedicados, tem uma previsão de expansão de leitos clínicos se chegarmos em fases subsequentes da epidemia e temos também previsão de alocação de leitos de terapia intensiva especificamente para responder esse provável aumento de demanda nos próximos dias ou semanas, a depender da evolução da curva epidêmica do coronavírus para Porto Alegre. Esse paciente, doutor, que está internado aqui, ele chegou via emergência? Ele chegou via emergência. E aí, qual é o procedimento quando se chega via emergência e se detecta um caso? Ele é avaliado pela equipe de enfermagem e médica, se ele tem sintomas e esses sintomas são compatíveis também com uma história de contato. Ele então, a partir das demandas clínicas, tem a sua secreção, o swab, coletado, seja da secreção da nasofaringe, seja oral, e aí ele é liberado se ele estiver bem ou ele é internado, como foi o caso. Ele estava precisando de um cuidado um pouco mais intensivo, no sentido de base hospitalar, e ele então internou e nós então estamos cuidando dele desde domingo. Médicos, enfermeiras que circulam nesse local, nesse leito onde está esse paciente, como é o isolamento deles? Estão utilizando equipamentos de proteção, da forma como se recomenda em qualquer hospital que atenda a situações como essa. Foram treinados, estão recebendo orientação e tem uma equipe toda de suporte para justamente fazer com que não possa, ou as situações de exposição ocupacional sejam minimizadas ao máximo. Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Vou liberar o senhor, porque eu sei que o senhor está sendo chamado aqui a todo tempo, chamando ele pelo WhatsApp para que ele possa fazer os trabalhos. Obrigada, doutor Ricardo. E eu peço para que o Marcos, mais um pouquinho, doutor Ricardo, vou passar para aqui para o lado. Marcos, mostra a situação agora aqui neste momento na emergência, como o doutor já disse, tem a lotação, ela é de muita movimentação aqui na emergência nesse momento, são 41 leitos para 62 pacientes em atendimento, ou seja, são 21 pacientes que estão sendo atendidos aqui neste momento no Hospital de Clínicas. Reforçamos mais uma vez, só procure atendimento em hospitais se o caso for grave. Eu volto com você, André. E lembrando os telefones 156 e também o prefeito Nelson Marquesan chama atenção para o número 136, que é um número alternativo que as pessoas também podem ligar. Portanto, 136 ou 156, tá aí. Dúvidas sobre o coronavírus, o ideal é que as pessoas procurem primeiro esses números antes de se dirigirem, até para não infectar outras pessoas. Portanto, esses dois números à disposição, 136 ou 156. Aliás, doutor, a gente vai
vai acompanhar uma reportagem agora, porque as pessoas têm aí mostrado um comportamento que não é o ideal nesse momento. É importante, vai estar em casa e ao supermercado, sim, mas não há necessidade da corrida aos supermercados por alimentos e também materiais de higiene. E tem gente comprando produtos a mais, praticamente para o ano inteiro, né? Com medo que falte. A nossa equipe visitou alguns locais e eles garantiram, não há falta de produtos. As prateleiras vazias, há muitas prateleiras vazias, né? Por causa dessas compras em maior volume, sem necessidade. E as prateleiras vão ser reabastecidas logo em seguida. Então, em meio a tanta ansiedade, olha, tem gente pensando em ajudar mais os vulneráveis. Isso também é importante, as pessoas aproveitarem esse momento para ajudar pessoas que necessitam, né, de ajuda. Vamos acompanhar a reportagem. Vizinhos, se alguém estiver impossibilitado de ir ao supermercado ou à farmácia por conta do corona, pode me chamar que estou pronta para ajudar. Empatia, generosidade. Eu acredito que é um momento de pensarmos no coletivo mais do que nunca. Não adianta me preocupar apenas comigo se o meu vizinho não está bem. Alexandra tomou a atitude depois que pensou nos vizinhos, os idosos que mais necessitam de prevenção contra o coronavírus. Saí para fazer coisas básicas, como ir ao supermercado ou ir à farmácia. Ainda não teve nenhum pedido para eu ir fazer uma teleentrega para os vizinhos, mas ontem, no fim do dia, uma vizinha interfonou para agradecer. Ela fez até um post do bilhete e compartilhou nas redes sociais. Quer inspirar quem tiver disposição em ajudar. A iniciativa da Alexandra de pensar no próximo vem na contramão do que muita gente anda fazendo por aí. Essa corrida por alimentos e produtos de higiene completamente desnecessária, segundo as autoridades. Neste supermercado, no Morro Santa Teresa, o movimento de clientes aumentou. A maior procura é pelo álcool gel. Hoje, teve reposição do produto, depois que mais de 1.500 unidades foram vendidas entre ontem e o fim de semana. Como agora a função desse álcool gel, né? A gente tem que estar sempre comprando, né? O papel higiênico também precisou de reposição. Eles estão chegando, estão levando tudo. Falta um pouco, então, de sensibilidade das pessoas. Muito. Quem esteve em outros estabelecimentos da capital foi surpreendido com cenas como essas. A galera estocando já os produtos. Do lado de dentro, carrinhos cheios de produtos e prateleiras vazias. Além de produtos de higiene, alimentos da cesta básica, como arroz, feijão e massa, tiveram grande procura. Apesar da insegurança causada pela pandemia do coronavírus, o responsável pelo setor de compras deste supermercado garante: não é preciso correr, há estoque. Tem estoque sim, o estoque tá um estoque confiável, um estoque bom, que dá para manter vários dias, as pessoas não precisam ficar preocupadas. Não há necessidade disso. E por isso que a gente está aqui, né? Eu sei que é um momento que todos nós ficamos tensos, mas é um momento da gente parar e dizer, não, a gente vai passar por isso, vamos manter a calma, é extremamente importante isso. A gente manter a calma, tem estoque, é bom que as pessoas não se amontoem nos supermercados, isso também prejudica, né? Facilita o alastramento do vírus. Então vamos ter calma, muita calma, e a companhia a gente está sempre orientando e passando todas as informações. Assim como a informação que chegou há pouco do prefeito de Porto Alegre, dizendo o seguinte, teve um encontro com o comércio aqui na capital, né? Foi definido o fechamento de cinemas e teatros, né? Redução na lotação de restaurantes, isso tudo vai ser detalhado mais adiante. Redução da circulação de pessoas nas lojas e shopping centers. Sobre isso, doutor, eu acho que é importante falar com o senhor. A criançada, os adolescentes estão em casa, mas não é para ir para o shopping. Exatamente. Essas restrições não significam o fechamento, né? O comércio vai seguir aberto, os espaços públicos também, mas tem que haver a conscientização das pessoas em relação a evitar espaços públicos com grande aglomeração e principalmente fechados. Não usar, então, dessa atitude, dessa decisão, na verdade, tomada pelo governo estadual e pelo governo municipal de fechamento das escolas, e as crianças, os estudantes, irem então para o shopping center para povoar um ambiente que é fechado, né? E que pode então aumentar o risco de transmissão do vírus. Doutor, a gente não encontra mais o álcool gel. A gente recebeu uma pergunta, mais uma sobre o álcool gel. O álcool gel ideal é o 70 graus. Isso, exatamente, né? exatamente. 70 graus. Aquele de 30% que se encontra, ou de 46 graus, não é 46%, é 46 graus.
Esses não devem ser usados porque não fazem efeito. Eles não são suficientes para fazer a desinfecção adequada da superfície, bem como das mãos e, consequentemente, inativar o vírus. Então, portanto, precisa ser o de 70 graus. Exato. Tá certo. Doutor, eu acho que é importante, eu acho que nós falamos tudo. Acho que diariamente a gente vem passando essas informações a respeito. Outra pergunta chegando aqui antes de liberar o senhor. A diferença do álcool gel para o líquido, se não tiver esse álcool gel, se ele tem a mesma eficiência, eficácia? Se for o álcool a 70%, ele tem o mesmo poder de desinfecção do que o gel. O gel é porque se usa o veículo gel, na solução alcoólica a 70% para facilitar a aplicação nas mãos. Mas o álcool a 70% líquido também ele faz é suficiente para fazer a correta desinfecção. Tá bem. Bom, altamente contagioso as vias aéreas. Exato. Boca, nariz, lágrimas e que mais? Deve-se ter a presença já do vírus, a viabilidade do vírus nas fezes, Então, aquelas pessoas contaminadas pelo Covid-19, elas devem ter um cuidado em relação à desinfecção do sanitário, do uso do banheiro. Deve-se os profissionais de saúde, ao manusear, ao cuidar dos indivíduos infectados por Covid-19 numa situação ou de internação ou até mesmo numa clínica, ter cuidado também em relação à retirada das fraldas, ter cuidado em relação ao contato com as excretas, porque o vírus ele fica viável também, foi encontrado e ele é infectante também nas fezes. E aí ele tem, como o senhor disse, ele pode viver até 8 dias. Dependendo da condição do ambiente, da superfície, se não é feita uma adequada desinfecção, sim. Muita gente pergunta assim, mas André, por que essa preocupação tão grande com o coronavírus? Se é uma gripe, os sintomas da gripe de um resfriado. Eu acho que esse é a principal razão, né? E a questão, mesmo sendo uma doença de uma baixa letalidade, há uma porcentagem da população que pode ser gravemente acometida. E se a gente for fazer uma proporção daqueles indivíduos a partir da 6ª década de vida no nosso país, e se a maioria deles ficarem doentes, nosso sistema de saúde vai colapsar. Não tem condições de atender a toda essa população. E por isso que é importante nós seguirmos as regras, a gente ter bom senso nesse momento, a gente não ir correndo para supermercado, vamos manter a calma nesse momento. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública recomendou que, diante da pandemia do novo coronavírus, passageiros possam remarcar sem custo viagens turísticas planejadas para os próximos 2 meses. E tem gente até apelando à justiça, para não ficar no prejuízo. Em Roma, visitas ao Coliseu e ao Vaticano. Gabriela, o namorado e a sogra passariam por 7 cidades da Itália. Já tinha pesquisado tudo em blogs, sites, no Instagram, quais seriam as programações, restaurantes também, já estava tudo programado. O embarque seria no dia 10 de março. Por causa do novo coronavírus, Gabriela desistiu da viagem e os problemas começaram. Ela teria que pagar multa para remarcar as 3 passagens. A solução foi procurar a justiça para não ficar no prejuízo. A Justiça Gaúcha garantiu a possibilidade de remarcar os voos. Os clientes também podem pedir o dinheiro de volta sem a cobrança de taxas e multas em um prazo de até 1 ano. Mas a decisão é provisória e pode ser contestada pelas empresas. Já tem outros casos que apareceram porque também tinham passagens compradas para a Itália. Tem outro caso de uma viagem que era um cruzeiro, que também está tendo dificuldade agora de fazer o cancelamento dessa passagem. Outra alternativa é procurar apoio dos órgãos de defesa do consumidor. A Associação Brasileira de Procons afirma que agências de turismo e de transportes devem adiar ou cancelar viagens para destinos com focos de contaminação sem multas. Essa é a mesma recomendação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério Público Federal. A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado recomendou às empresas o fornecimento de informações claras e precisas sobre as regras de alterações e cancelamentos. Na capital gaúcha, o Procon recebe, em média, 30 reclamações por dia de clientes que tentam negociar com as companhias aéreas. Nós estamos seguindo a lista dos países monitorados pelo Ministério da Saúde e, em cima disso, estamos tentando as negociações com as empresas aéreas, de forma a conseguir renegociar aquele bilhete, remarcar para uma nova data, um novo destino, fazer uma manutenção de crédito e, em última hipótese, o cancelamento.
12h48, vamos agora ao vivo até a fronteira do Brasil com a Argentina, a cidade de Porto Xavier, no noroeste do estado, onde brasileiros estão impedidos de usar a balsa que faz a travessia sobre o rio Uruguai, né? Ali a travessia para a cidade de San Javier, na Argentina. O transporte está autorizado somente para argentinos, né? E para estrangeiros que moram na Argentina. A colega Francine Boijin está lá em Porto Xavier nesse momento e traz outras informações. Olá, boa tarde, Francine. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham em casa, isso mesmo. Estamos aqui no Porto Internacional de Porto Xavier. A operadora que faz, então, este percurso da balsa do Brasil para a Argentina nos passou algumas informações aí de que caminhões estrangeiros com motoristas estrangeiros estão autorizados a fazer esta travessia Brasil-Argentina. Claro que aí tem toda uma questão também que envolve testes e declarações de que não há sintomas da doença. Também podem ir para o país argentino pessoas de nacionalidade argentina e pessoas que moram lá. E essas pessoas, segundo informações da operadora, passarão, então, por uma quarentena. Quanto aos horários de funcionamento da barca aqui em Porto Xavier, eles estão mantidos. Hoje pela manhã, que houve uma alteração em função de todas essas informações e dessas negociações, a barca que sairia às 8 horas aqui de Porto Xavier para a Argentina saiu às 10 horas, mas a princípio os horários estão mantidos. E a gente conversou aí hoje, durante a manhã também, com pessoas da comunidade, conversou com comerciantes, e André, eles já estão sentindo o impacto da baixa do movimento aqui do lado brasileiro. A gente volta ao estúdio, André. Tá certo, obrigado, Francine Boijin, falando do noroeste do estado, nesta fronteira do Brasil com a Argentina, ali em Porto Xavier. Nós já fomos à Uruguaiana, também fronteira fechada. Esta é a nossa situação nesse momento, né? Evitar a circulação de pessoas. O Glauco Paza tem outras informações sobre o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Quais são, Glauco? Atualizar as informações primeiro na área do esporte. O Internacional já disse que vai reunir os jogadores para avaliá-los em grupos na sexta-feira. Inclusive, os jogadores que puderem vão ser vacinados contra a gripe. O Grêmio, agora no começo da tarde, vai ter uma reunião para determinar se realmente os treinos continuam ou não. Bom, aí tem as informações que o governador Eduardo Leite deu há pouco em entrevista coletiva e algumas projeções que envolvem matemática e também a experiência com os fatores clínicos. Ele disse o seguinte, são 3 projeções possíveis sobre o cenário do coronavírus aqui no estado. Se for uma confirmação das piores possíveis, daquele cenário pior possível, nós podemos ter em uma semana a confirmação de 465 casos. Repetindo, 465 casos em 7 dias. No cenário mais grave. Se for um cenário moderado, a multiplicação chegaria a, digamos assim, 420 casos. E num cenário aí mais simples, 111 casos. O governo acredita que pode chegar a 50 casos já na próxima terça-feira, dia 24 de março. Ou seja, é um ritmo que deve crescer e muito nos próximos dias. Ele vai esperar aí, nesse dia 24, para fazer uma avaliação melhor de qual cenário vai ser o mais previsível. Lembrando que 20% da população gaúcha é composta por idosos, um público que realmente tem que ter uma atenção muito maior, André. Por isso, né, o doutor infectologista, o doutor André Luiz Machado, que está aqui com a gente, diz que é importante esse cuidado básico, que a gente tanto insiste, que parece algo assim tão simples, mas é tão necessário. Evitar a circulação, né, o contato entre as pessoas. A hora é agora, doutor. Exatamente. Então, são medidas simples, né, mas que contribuem sobremaneira para que a gente tenha uma epidemia que está estabelecida, mas que não afete de forma significativa, principalmente a população da terceira idade, né? E caso isso venha a acontecer, normalmente eles podem vir a desenvolver sintomas mais graves e a gente não tem, infelizmente, um sistema de saúde no Brasil que possa comportar
né, esse atendimento de casos mais graves na proporção que se aumentar muito o número de casos. Agora o Brasil, Rio Grande do Sul, né, especialmente comparado à atitude de outros países, a medidas emergenciais de outros países, nós estamos no momento certo, estamos adiantados ou atrasados? O Brasil vem fazendo um bom programa de contenção, né, vem tomando medidas acertadas em relação a monitorar bem como a controlar a epidemia. Claro que há algumas críticas a serem feitas, mas também a gente tem que levar em consideração o custo de, por exemplo, as testagens, né? O ideal seria testar todos os sintomáticos, né? Mas infelizmente isso ainda não é possível. Mas eu acredito sim que a gente está num caminho assim de controle, em busca de um controle da doença, mas é claro que o número de casos vão aumentar e a gente tem que estar preparado para isso. André, diga. Olha, uma experiência pessoal aqui. Eu tenho um compromisso marcado para amanhã, que seria realizar biometria aqui em Porto Alegre. Estou cancelando, aliás, seguindo uma recomendação do governador. Tudo que puder ser adiado, que se adie. Agora, se as pessoas não seguirem a orientação, isso pode se tornar norma, regra. Exatamente, exatamente. E isso depende agora dos próximos dias. Bom, atenção, nós temos um chamado, vamos até o sul do estado, nós temos um chamado lá do Porto de Rio Grande, que é um local estratégico do comércio com os outros países. E lá no Porto foram estabelecidas medidas mais rigorosas nos terminais de cargas diante da pandemia do coronavírus. O colega Eduardo Silva está lá e traz informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Olha, pelo Porto de Rio Grande passam pelo menos 1.200 embarcações por ano de origem asiática e europeia, ou que tenham esses continentes como destino. Hoje mesmo, novas medidas com mais rigor e controle de saúde estão sendo adotadas nos terminais públicos e privados. Dentre as medidas, reuniões presenciais foram suspensas. Servidores acima de 60 anos devem trabalhar em home office, o que aqui no Porto representa 70% dos servidores. E também conversamos há pouco com o diretor de saúde, o Henrique Ilha, e ele foi nos passando esses detalhes. Existe, inclusive, André, a expectativa de medidas restritivas de circulação de pessoas mais rigorosas, mas que dependem de respaldo jurídico para serem aplicadas. E essas medidas devem perdurar aí pelos próximos 60 a 90 dias, André. Tá certo. Obrigado, Eduardo Silva, direto do Porto de Rio Grande, onde também há medidas essenciais e importantes, né, doutor, para segurar esse vírus de uma vez por todas. Esse objetivo, doutor, é fazer com que o ciclo do vírus, ele termine, ele morra, sem infectar as pessoas. Achatar o ciclo, né? É isso que chama, achatar a curva. Exatamente. A curva, na verdade, a epidemia vai acontecer, a pandemia ela está em curso. Tomar essas medidas é justamente para a gente fazer o achatamento dessa curva, para diminuir, né, o pico máximo do número de casos que possa, então, colocar em colapso o sistema de saúde. Medidas como essas têm o objetivo de diminuir, né, a incidência de casos dentro de um quantitativo de um número que possa ser atendido pelo sistema de saúde. Então, são medidas que elas podem até durar mais de 2 semanas? Podem. Pelo comportamento da epidemia, a gente vai começar a ter um aumento, conforme foi colocado aqui, um aumento do número de casos na próxima semana. E há uma expectativa de que isso continue a aumentar nas próximas 2 semanas, né? Quando se deve começar a se ter o pico de epidemia da doença. Né? Porque o vírus, doutor, primeiro, a pessoa pode passar o vírus sem ter sintoma algum. Sim. E ela pode ela pode não manifestar a doença nela? Pode não manifestar. Mas dentro da ecologia do vírus, dentro do ciclo, né, da doença, é importante que as pessoas também tenham contato com o vírus, porque isso vai torná-las mais imunes. Tá? É uma doença que ela tem uma baixa letalidade. Se a gente começar a usar medidas muito restritivas, tu acaba não tendo a circulação do vírus na população, tu acaba tendo mais suscetíveis. Num primeiro momento dessas medidas restritivas, tu tem a diminuição do número de casos, mas há um risco de, num segundo momento, ter um segundo pico de doença, justamente por tu ter mais suscetíveis. Quem teve coronavírus e já tem pessoas que se curaram, ela pode ser reincidente? A doença, a infecção, ela não garante imunidade. O fato é que sempre, depois de um período de doença, há o período de convalescência. E como há mais suscetíveis, a infecção tende a acometer aqueles que ainda não foram infectados. Esse período que o vírus, quando entra no organismo,
Por quanto tempo ele circula até que a pessoa comece a sentir os sintomas? O período médio de incubação é de 2 a 5 dias. 2 a 5 dias? Exato, do Covid-19. E comparado a outros é parecido? Parecido, exatamente. Só que a característica desse vírus é que a manifestação, nem sempre tu vai ter manifestação de sintomas e tu já começa a ser infectante. E uma outra característica é que uma pessoa infectada pelo Covid-19, ela infecta mais 3 pessoas. Uma pessoa infectada pelo coronavírus, ele infecta mais 3 pessoas, 2,7 para ser mais exato. Uma pessoa infectada por influenza, pela gripe influenza, infecta mais 1,5 pessoa. Então é uma doença que tem um poder de infectividade maior. Muito bem, doutor André Luiz Machado, médico infectologista, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu acho que foram esclarecimentos, olha, muito importantes mesmo. Temos uma última notícia com o Glauco. O que foi, Glauco? O pedido de liberação e a consequente liberação de contratação emergencial de profissionais na área da saúde, especificamente farmácia, biologia, enfermagem e medicina. Seriam aproximadamente 17 profissionais, pelo menos, para uma medida aqui mais urgente nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, André. Tá certo. Obrigado, Glauco. Bom, a gente vai ficando por aqui. Nós lembramos que à 13h vai ter uma entrevista coletiva em São Paulo. Inclusive, é importante chamar atenção para isso. A primeira morte provocada pelo Covid-19, né? Pelo coronavírus. Primeira morte aqui no Brasil. Vai ter uma entrevista com o Dr. Davi Wipp, que é coordenador do Centro de Contingenciamento do Coronavírus. Então, a partir da 13h, nós vamos estar acompanhando. E depois, às 19h20, outras notícias no SBT Rio Grande, segunda edição. E durante toda a tarde, nós estamos acompanhando, atualizando as informações. Muito obrigado. Se cuidem, álcool gel, fiquem em casa, liguem no SBT e a gente se encontra amanhã, tá bom? Se cuidem, álcool gel, muita calma nessa hora. A gente vai passar por essa. Tchau.